O projeto Pensar e Fazer Arte do GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, tem a imensa satisfação de receber em nossos estúdios um português, não é? José Antônio Nobre Marques Guimarães, que é nascido em Lisboa em 1955 e obteve o grau de doutor em História na especialidade de História Contemporânea em 2013 pela Universidade Aberta, onde defendeu uma tese sobre o tema Intelectuais Africanos no Espaço Político Português, desenvolvimento de sua intervenção nativista entre finais do século XIX e meados do século XX. O caso de Cabo Verde. É ainda mestre em História de África pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. José, é um grande prazer recebê-lo em nossos estúdios e gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você para o nosso telespectador. É muito simples, sou um estudioso do nativismo graças à intervenção de um grande professor que tive e que infelizmente já não convive connosco, está à memória, que é o professor Alfredo Margarido, a quem devo praticamente tudo o que de inovador sei, nomeadamente me orientou na pesquisa, nessa grande aventura da pesquisa sobre o nativismo de origem brasileira e o seu extraordinário impacto na emergência de movimentos de libertação nas antigas colónias portuguesas de África. Basicamente é esta a minha orientação na pesquisa. O resto o professor disse amavelmente. Eu vou fazer uma pergunta inicial. Quando nós estudamos literatura brasileira e chegamos no romantismo, barroco, romantismo, a gente estuda muito o sentimento nativista. O que vem a ser? Explique para o nosso telespectador, aquele jovem que está estudando literatura, qual é o conceito, qual é a definição de, primeiramente, sentimento nativista. Não pretendendo intelectualizar em excesso do ponto de vista antropológico, eu penso que numa abordagem francamente literária tem a ver com a autovalorização de nossa terra, da terra com que o protagonista se identifica e com a correlativa desvalorização de tudo o que é estrangeiro, particularmente aquilo que aparece como agressivamente colonizador ou colonialista. Isto no Brasil significou a disjunção de interesses entre brasileiros e portugueses, desde muito cedo, nomeadamente desde o século XVII, onde as coisas são perfeitamente claras, para mim, salvo o devido respeito por quem pensa de maneira diferente, naturalmente. Claro. E como é que um português como você se interessou pelo nativismo brasileiro? Mais uma vez, chama à colação a memória do meu querido e saudoso professor Alfredo Margarido, que felizmente me despertou um extraordinário interesse pela descoberta do outro, combatendo todo um etnocentrismo, um lusocentrismo a que, infelizmente, em Portugal, estamos francamente habituados. Continua-se a repetir a fábula de que, por exemplo, o Brasil teria conseguido alcançar a independência através de uma liberalidade do príncipe Dom Pedro, futuro imperador Dom Pedro, quando, desde o último quartel do século XVIII, há uma clara consciência da brasilidade, nomeadamente através de conspirações como a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana, ou mais tarde a Revolução de 1817, que é uma espécie de ensaio geral antes da ruptura definitiva em 1822, que Dom Pedro cavalga, assume de uma maneira para evitar o inevitável, mas não protagoniza. Quem protagonizou foi a burguesia nativista brasileira, que tem um lugar perfeitamente definido na história do Brasil. E como se pode encarar Gregório de Matos, um poeta nativista, quando em Angola vai servir de magistrado às ordens da coroa portuguesa? O facto que ele foi o grande, não é? Ele foi um grande precursor do nativismo na sua poesia. Não podemos esquecer a célebre quadra que ele compõe de uma maneira muito espontânea, que o brasileiro são bestas por continuar a trabalhar para sustentar manganos de Portugal. Sim.
é perfeitamente clara a intenção de criticar os abusos. Dito isto, Gregório de Matos não deixa de ter, pela sua própria posição social fundamental, ele estudou em Coimbra, ele exerceu magistratura no quadro da Ordem Portuguesa, a Ordem Jurídica Portuguesa, ainda em Portugal, e mais tarde, na Bahia, na sua Bahia natal, incompatibilizou-se com um conjunto de personalidades portuguesas da administração colonial. Valeu-lhe alguma proteção de um dos governadores que lhe deu a possibilidade de, através de um exílio, entre aspas, em Angola, poder subtrair-se às perseguições dos seus inimigos, vítimas da sua crítica poética a Sás Mordaz. Não por acaso lhe chamavam a Boca do Inferno, não é? Boca do Inferno. Boca do Inferno. Porque era completamente contra claro, a tudo que se esperava. A prepotência incomodava, a prepotência das autoridades portuguesas incomodava-o particularmente, e ele não hesitava exatamente em as atingir com as suas farpas, não querendo com isto demeritar outras ulteriores. É preciso não esquecer que, independentemente da polémica que há sobre a autoria efetiva dos escritos de Gregório de Matos, como se sabe, há grande polémica, há muita discussão sobre o seu caráter apócrifo ou não, mas o que é certo é que é dos primeiros a falar em povo brasileiro, exatamente num poema dedicado a Dom João de Alencastre, que o vai proteger, enquanto governador, das perseguições daqueles a quem ele criticava. Isso associado ao facto de ele ter pela primeira vez também trazido à liça a chamada língua brasílica, porque ele vai falar exatamente da linguagem tupi, da linguagem dos índios, dos ameríndios, e falar exatamente da sua ancestralidade, aqueles que em épocas remotas ainda deglutiam os seus parentes, mas que nos herdaram nos legaram a sua cultura. O Gregório de Matos não deixa de dar o seu contributo para a divulgação de toda esta perspectiva. E isso é extraordinariamente importante na sua poesia e torna francamente pioneira do ponto de vista nativista. Outros pegaram, e o legado foi extraordinariamente importante, a identidade nacional brasileira foi-se construindo. Sim. Se tivermos em conta, por exemplo, o facto de João Capistrano de Abreu, o grande historiador do século XIX, viragem para o século XX, ter ajudado a redescobrir o interior sertanejo, dada a sua devida importância, abandonando a excessiva concentração das atenções da historiografia tradicional no litoral, e ter descoberto, de facto, a construção, esse enraizamento a partir das bandeiras paulistas, que depois vão ser historiadas por Escranhol Toné já em pleno século XIX, princípio do século XX, mas, efetivamente, se tivermos em conta isso, vê-se a importância que houve no registro precoce de Gregório de Matos. Ele toca em aspectos da língua brasílica e da cultura tradicional, fazendo apelo à cultura índia autóctone, mas outros vão pegar nisso. As bandeiras vão encontrar os índios, vão ter que combatê-los, vão ter que ir povoando o interior brasileiro e construindo, ao identificar-se com o meio ambiente, ao adotar, ao interagir com os costumes locais e aportando costumes herdados da sua origem portuguesa, pois naturalmente vão, pela simbiose, pela transculturação que isso implica, se me permite utilizar este conceito antropológico, vão permitir despoletar toda uma emergência de cultura nacional brasileira, que depois vai certamente servir de balaustrada, de suporte fundamental à construção, à emergência do espírito nacional brasileiro, que vai surgir finais do século XVIII. A Inconfidência Mineira, do meu ponto de vista, é uma expressão da maturação política do nativismo, ou seja, da sua convolução em espírito nacional. Basta ver a carta que o José Joaquim Maia Barbalho, estudante de medicina em Montpellier, endereça ao Thomas Jefferson, um dos autores da Declaração da Independência dos Estados Unidos, na altura ainda representante da nação americana, da jovem nação americana, recém-independente, junto da corte francesa, ainda em Versalhes. A carta é de 1711,
86, 3 anos antes do derrubo da monarquia francesa pela Revolução, pela Grande Revolução Francesa. E nessa carta, José Joaquim Maia Barbalho, sob pseudónimo, Vendec, conforme ilustram vários historiadores brasileiros de renome, diz-lhes claramente isto, em síntese: vós, americanos, conseguisteis separar-vos dos ingleses. Nós, brasileiros, sofremos a opressão e a tirania portuguesa. Estais em condições de nos apoiar se nós tomarmos essa iniciativa também? É tão simples quanto isto. Isso já mostra uma grande diferença entre sentimento nativista e sentimento nacionalista. Quer dizer, o Brasil assumindo a sua posição de nação. Nação. Há uma nação que quer separar-se daquela que a oprime. E, portanto, tem um projeto. E quem vai dar expressão política a esse projeto vão ser as sucessivas inconfidências, que são uma espécie de sucessivas batidas do mar até que conseguem demolir a fortaleza colonial. Em 1822, claro. Mas não sem sucessos importantes, como, por exemplo, os quase 3 meses de independência da República Nordestina, em Pernambuco, na Revolução de Março de 1817, por exemplo. Sim. Interessante, muito interessante. Isso é muito bom para o aluno que faz História e Literatura, não é? Que, aliás, você é professor de História, né? Sim, sem dúvida. E uniu as duas disciplinas. Basicamente é a História Contemporânea. Pronto, e faço e centro o meu trabalho neste momento na pesquisa. Pesquisa e na articulação do nativismo, sobretudo com as colónias portuguesas da África, onde teve um papel fundamental. Os brasileiros foram absolutamente vanguarda nesse aspecto. E o facto de terem sido, no caso dos inconfidentes mineiros, deportados para as antigas colónias portuguesas da África, quando se expelem homens do seu território, não se transportam apenas pessoas, transportam-se ideias, transportam-se valores. E cultura. A cultura. Idealismo, e carregados de... Não é? De aspirações idealistas. Exatamente. E eles vão pegar, eles vão contaminar lá as consciências também insatisfeitas das elites locais face à opressão colonial portuguesa. Quer dizer, sempre um interculturalismo agindo magnificamente. Penso que sim. E sem absolutamente força nenhuma, porque é natural, é quase que um processo natural a mixagem, né? Quer dizer... Sem dúvida. E a prova de que estavam de tal maneira inseridos nas sociedades locais é que, por exemplo, em Cabo Verde, José Rezende Costa, um dos inconfidentes mineiros, vai ser, por precipitação aparente dos construtores da chapa local para o Congresso Constituinte resultante da Revolução de 1820 em Portugal, vai integrar a candidatura por Cabo Verde. E, de repente, alguém se lembra, mas esse cara é um inconfidente. Como é possível um homem acusado do crime de lesa pátria estar a integrar uma lista para o Congresso Constituinte? E tratam rapidamente de o substituir. É isso que vai acontecer. Mas isso também demonstra que ele estava inserido na elite local. E vão desenvolver-se movimentos separatistas. Inclusive, vai ser defendida a ideia de uma união brasílica das colónias portuguesas da África com o Brasil. O que colide, exatamente, e não por acaso, com o célebre cláusula de defesa instituída no Tratado de Reconhecimento do Brasil, francamente tardio, de 1825, onde se proclama a proibição de o Brasil aceitar a união a si de qualquer colónia portuguesa da África. Não por acaso, porque havia o sentimento separatista face a Portugal e de ligação ao Brasil. Porquê? Porque todas as elites das colónias estavam ligadas ao tráfico negreiro. E, portanto, tinham muito mais identidade com o Brasil do que tinham com Lisboa. É claro. Para onde eram obrigados depois a repatriar lucros e impostos. O que era francamente lesivo dos seus interesses. Tal como os brasileiros o tinham sentido, também as jovens elites das antigas colónias portuguesas da África, de Angola particularmente, mas também de Cabo Verde e de outras, São Tomé, o mesmo sentimento apareceu lá, Moçambique, mesmo tardiamente, todas elas apareceram tendências para a ruptura com Portugal e para a ligação ao Brasil. Ora, isto deixou sementes. E, portanto, sempre que, por exemplo, na modernidade, os nativistas da viragem do século XIX para o século XX, como, por exemplo, Pedro Monteiro Cardoso em Cabo Verde, uma das coisas que ele faz no célebre
Folclore Cabo-Verdiano, que é um livro de referência que ele vai publicar já só em 1933, já em plena ditadura salazarista, Sim. em Portugal. Mas vai fazer uma referência logo na introdução à ruptura do Brasil com Portugal. Não por acaso. Ela estava sempre subjacente. O próprio Luís Love de Vasconcelos, outro contemporâneo dele em Cabo Verde, fala do nativismo, dizendo que tinha surgido como um sentimento de resistência aos desmandos dos portugueses. Mesmo quando já falava em termos de sossegar as elites, de que o nativismo tinha que ser tratado com alguma brandura e não como um sentimento demasiadamente forte. Era um regionalismo, tentava reduzir o seu alcance, mas não deixava de lembrar que aparecera no Brasil como um sentimento extraordinariamente forte, ou seja, impulsionador da emancipação brasileira. E José de Alencar, mesmo ao escrever o Guarani, por exemplo, quando nós estudávamos história, esse sentimento nativista era bem representado nos livros dele, mas a linguagem era sentida como falsa, porque um índio jamais falaria daquele jeito. Entende? Quer dizer... Eu estou de acordo com essa apreciação, que aliás vai ser retomada por vários críticos de Alencar e do seu indianismo, como aliás, sentimento literariamente partilhado por Gonçalves Dias, pelo grande Gonçalves Dias, mas em Alencar, nomeadamente, lembro-me daquela célebre referência de Monteiro Lobato, quando diz: jamais um peri teria poupado Ceci. Ele teria assado Ceci num belo braseiro e teria consumido. Mas, independentemente disso, é preciso localizar no tempo e no espaço a forma romântica de abordar a identidade. A ausência de uma ancestralidade medieval própria teve que os fazer recorrer àquilo que tinham de ancestral no próprio Brasil. E só podiam recorrer aos índios. Não podiam recorrer a mais nada. Mestre João Ribeiro, grande linguista, grande historiador, não deixa de fazer uma referência bem notável a isso, nomeadamente quando escreve a sua célebre A Língua Nacional, não é? Que é um dos trabalhos de referência que eu muito apreciei e que muito me ajudou a tentar perceber alguma coisa dos meandros do desenvolvimento do nativismo brasileiro. Devo-lhe isso também. Por isso, eu penso que é muito importante a historiografia e a cultura portuguesa redescobrir todos estes espaços importantes e apreciar exatamente aquilo que foi construído como uma identidade própria, que é o Brasil e os brasileiros. Quando se fizer isso, eu penso que as relações entre os dois povos vão entrar em caminhos ineditamente harmoniosos. Eu tenho uma pergunta aqui. Mas esse esforço dos indianistas de atribuir ao povo brasileiro raízes exclusivamente americanas, não é contraditório com o fato do corpo da nação ter sido constituído apenas pelos chamados brancos nacionais? Não é, porque as elites do nacionalismo, mesmo nas emancipações nacionais burguesas, e eu refiro-me às pioneiras, nomeadamente à dos Estados Unidos e à da própria França, porque a Revolução Francesa é uma libertação da opressão feudal, também, dos particularismos e arcaísmos feudais, mas a própria americana é pioneira, e eu penso que é muito importante ter em conta que só podiam os brancos nacionais, a burguesia ligada ao tráfico negreiro, liderar esse processo e protagonizar os processos de construção da identidade e do próprio nacionalismo brasileiros. Agora, isso não implica que ela não sentisse dificuldade em gerir o corpo da nação. Porque, basta lembrar o patriarca José Bonifácio de Andrade e Silva, quando ele, em 1813, se não me falha a memória, numa carta ao Marquês de Funchal, diz: não imagino o que vai ser a sua missão. Juntar tanta massa dispersa, brancos, negros, índios, uns escravos, outros alforriados. Massa muito diversa, massa muito difícil de sedimentar num corpo único. De resto, esta preocupação é pioneiramente formulada por José Bonifácio, porque, como sabem,
Mais tarde, no Congresso de Angostura, em 1819, Simão Bolívar, o libertador da Venezuela e de vários países da América Espanhola, vai levantar o mesmo problema. Os crioulos, a burguesia, os tais brancos nacionais, que queriam separar-se da Espanha, porque tinham interesses próprios já perfeitamente claros, vêem-se com imensa dificuldade de gerir o mesmo corpo da nação, porque debatem-se com as mesmas contradições. E, portanto, o José Bonifácio não deixa de ser um precursor dessa consciência aguda de dificuldade. Deixe-me fazer uma pergunta minha. Depois desse belo discurso sobre sentimento nacionalista, sentimento nacional, o que ocorreu com o mundo na modernidade? Em termos, por exemplo, de termos só índio aqui antes das invasões, certo? De termos já os nativos sendo invadidos por europeus, nos Estados Unidos a mesma coisa, a América inteira sendo invadida, e tendo transporte de negros como escravos para o Brasil, e disso daí veio uma melange, não é? Que nos define como absolutamente todos, uma fagulha, seja do esquimó, seja um índio, seja quem quer, qualquer pessoa. Somos simplesmente uma fagulhinha insignificante, segundo Edgar Morin, que ele fala isso, né? E que está muito certo. Quer dizer, esta mixigenação, essa mistura de raças, eu acho isso uma coisa maravilhosa. Mas tem gente que não possui isso por causa do próprio sentimento de nação, porque esta é minha nação, ou este é meu território, isso aqui é... Mas não notam que realmente são descendentes de 50 milhões de misturas, entende? Quer dizer, não adianta, quer dizer, é lutar contra aquilo que você não pode lutar contra, entendeu? O que você acha disso? É um processo natural, eu sei que é resultado de um processo, tudo, mas eu gostaria de saber a opinião de um historiador e, ao mesmo tempo, de uma autoridade que fala sobre literatura tão bem. Autoridade, eu agradeço o cumprimento, mas acho que não o mereço. De qualquer modo, tenho gosto em dar a minha opinião, que é uma opinião necessariamente minha e só a mim me responsabiliza. Eu não acredito que o conceito de raça tenha sustentabilidade. Claro. Porque há diferença física ou de epiderme não correspondem a diferenças substanciais biológicas nem psicológicas. O chinês, o índio, o africano, o esquimó, o branco, todos eles choram, todos eles têm emoções, todos eles riem, todos eles gostam da família, todos eles certamente gostam de construir. Eu penso que, sem correr o risco de entrar no conceito ultrapassado e muito contestado, ou melhor, no mito do bom selvagem, que já foi suficientemente demolido para estarmos a recuperá-lo tardiamente, eu penso que o racismo, que periodicamente emerge, está sempre ligado à defesa de privilégios de alguém contra outrem. Não tem nenhum fundamento, mas é ressuscitado através da exploração das neuroses coletivas das sociedades em crise, onde tem que se arrumar um inimigo do interior, antes de arrumar inimigos do exterior. Se recuarmos ao nazismo, foi isso que aconteceu com os judeus. O problema judaico estava resolvido na Alemanha. Ele foi redespertado, não na Alemanha, mas sobretudo a partir da Áustria, do Império Austro-Húngaro, com as sucessivas camadas de refugiados dos pogroms ocorridas no Império Russo, que impeliu a migrações precipitadas de camadas de judeus para várias partes do Império Austro-Húngaro. Basta lembrar os escritos do grande escritor austro-húngaro, ao fim e ao cabo, que acaba por morrer em Paris nos anos 30, Josef Roth, nomeadamente o seu célebre Judeus em Errância, onde ele explica o que era a vida dos judeus em Viena. E que, efetivamente, isso é que veio a impelir, ao serem empurrados vertiginosamente lá dos locais onde estavam distribuídos pelas várias parcelas do Império Russo,
concentradamente, aliás, na Polónia, que fazia na altura parte do Império Russo, como se sabe. Só vai conquistar a independência em 1918, na sequência da vitória da Revolução Russa. Efetivamente, aí, sucessivas vagas de antissemitismo começam a ser alimentadas. Por exemplo, pelo Partido Social Cristão, onde pontifica o célebre Karl Lueger, cuja eleição vai ser sucessivamente recusada, ou a homologação da sua eleição como burgomestre de Viena vai ser sucessivamente recusada pelo imperador Francisco José. Porquê? Porque era devedor dos grandes credores banqueiros judeus. Sim. E, portanto, não podia sancionar uma eleição de alguém que preconizava a expulsão dos judeus, o combate à opressão dos judeus, que, por exemplo, qualificava Budapeste, onde 25% da população era de origem judaica, de Judapest. Era um termo pejorativo. Ora bem, tudo isto vai contribuir para o ressurgimento da questão judaica, que estava praticamente absorvida. Lembro um nome célebre, Karl Marx, o seu pai, já era classificado, em termos de identificação nacional, do regime prussiano como protestante. Tinha aderido ao luteranismo e estava registado como cidadão protestante. As suas origens judaicas tinham sido absolutamente obnubiladas, para utilizar o conceito de obnubilação. É um exemplo histórico que eu posso dar. Depois, a partir da Áustria, ele vai pegar e em situações de crise vai emergir, mas vai sobretudo emergir na Alemanha nos anos que separam as duas guerras mundiais. Exatamente a partir do impacto brutal que tem a crise de 29, o crash financeiro de 29 e as suas implicações, por exemplo, na política de pagamento das reparações a que a Alemanha estava vinculada e que vão ditar, na ausência de saídas à esquerda dada à política de divisão entre o Partido Comunista Alemão e o Partido Social Democrata, que de má memória que levaram ao enfraquecimento de todo o movimento operário alemão, vai dar origem a um fortalecimento extraordinário e imprevisível das hordas nazis, das SAs e do Partido Nazi, que vai explorar exatamente o mau capitalista judeu que conspira contra o bom alemão. Gostaria de agradecê-lo muitíssimo pela sua presença e gostaria de agradecer pela ótima aula, não é? E agradecer o nosso telespectador pela sua audiência. Muito obrigado.